Boa noite, irmãos. Tudo bem por aí? Graça e paz a todos vocês. Boa noite, irmão Marcos, graça e paz. Feliz aí por estar podendo falar com o irmão, poder falar com os irmãos em geral, mas com o irmão que estava com saudade do irmão. A gente sempre fala muito, né? Então a gente sente saudade, né? Sente falta. E a gente estava assim meio... Ainda está um pouquinho, né? Mas estamos aí, estamos na área. Não vamos reclamar da vida, não. Vamos seguir em frente, né? Amém, irmão Rodolfo. Queria que você falasse um pouquinho dentro dessa questão hoje. Nós que não estamos mais dentro de um sistema religioso evangélico, como é a forma de orar. Né? Porque tem pessoas que dizem que hoje não é mais necessário orar, porque o Espírito está em nós e tal, porque o Pai já sabe do que a gente vai pedir mesmo antes de falar. E eu vejo hoje alguns irmãos fora de um sistema religioso, ouvi isso muito esses dias, de que não é mais necessário orar. Queria que os irmãos falassem alguma coisa a esse respeito, dentro do entendimento que os irmãos recebeu em Cristo Jesus. Irmão, mais do que nunca nos momentos apocalípticos, né? Sejam eles de uma vertente, vamos dizer assim, espiritual, seja ele de uma vertente mais, vamos dizer assim, carnal, né? Mais na carne, né? Nós precisamos muito de orar, né? De orar. A oração é a nossa fala, né? É o nosso contato maior com aquilo que vem e que vai para o Pai, não é verdade? É a nossa comunicação bionívoca, se é que eu posso usar essa expressão, né? Os irmãos vão entender, né? Bionívoco é mais ou menos assim, uma rua de mão dupla. Sabe como é que é? É uma rua de mão dupla. O carro vai e o carro vem. Sabe como é que é? É assim. Na mesma rua, um carro vai para lá e o outro vem para cá. Um carro vai para lá e o outro vem para cá. É a comunicação com Deus, né? É a comunicação com Deus. Essa é a oração, né? E a gente está sempre se comunicando, né? Quem disser que não ora mais é um tolo, né? Realmente a gente pode dizer categoricamente que quem não ora é tolo, né? Porque nós aqui estamos orando agora, né, irmão? Nós estamos tendo uma comunicação bionívoca, né? Com os céus, né? E com Deus, né? Porque nós falamos e quando falamos é Deus falando por nós. E quando recebemos a comunicação através do irmão e dos outros irmãos, estamos ouvindo a voz de Deus através dos irmãos. Então, isso é oração incessante, percebe? Então, estamos nos comunicando com Deus. E isso é orar. E isso é orar. Orar é falar com Deus. É um canal de comunicação, né? E os anjos subiam e desciam, estavam subindo e descendo ali na escada que ia até o céu, né? Assim era a visão de Jacó, não é verdade? Então a gente está falando do quê? A gente está falando ali de oração. Aquilo ali é uma oração, uma comunicação de Jacó com Deus, né? Jacó estava se comunicando com o seu Deus, né? E a gente ali vê essa comunicação que é através dos anjos, né? Os anjos eram o telefonezinho do Jacó, né? E de Deus, um falando com o outro, né? Eles levavam as mensagens para cima e para baixo, né? Então é a rua de mão dupla que eu estou falando, né? Os carros vão para lá e os carros vão para cá, né? Então os anjos sobem e os anjos descem. Essa é a comunicação, né? Essa é a comunicação. Então quem disser que não ora, que não está orando, que os irmãos hoje na graça não precisam de oração, são tolos, né? São tolos porque não sabem o que dizem, né? Não estão sabendo o que estão dizendo. Todos nós oramos. Marcos ora, eu oro, né? Você ora. Todos nós estamos em oração incessante. Porque... E também podemos fazer uma oração individual com o nosso Deus, né? Chegar e conversar com Ele. Puxa, Pai, a situação hoje em dia está assim. Você fazer uma comunicação, um contato direto, né? Conversando direto com Deus. Por que não? Às vezes você precisa de uma confidência, né? Às vezes você está precisando de um esclarecimento de uma coisa que você está em dúvida. E como é que você vai fazer isso? Você tem que apresentar ao Senhor, né?
E quem é o seu Senhor? É aquele que está dentro de você, né? Então isso é uma oração, né? É você falando para dentro de você, falando com o Deus que habita em você, que está dentro de você. Você agora é um tabernáculo santo, você é a igreja. E Deus habita dentro da igreja. O céu está dentro da igreja, porque o céu e Cristo são quase que tramitam no mesmo ambiente. Então a gente está com o céu dentro de si. Então a gente está no céu e está conversando com Cristo, está conversando com Deus. Percebe? A gente diz assim, Cristo está dentro de nós, mas Deus está dentro de Cristo. Olha que coisa interessante, né? Então é um que está dentro do outro, que está dentro do outro. É uma cidade dentro da outra cidade, percebe? É isso que a gente sempre fala aí. É uma cidade dentro da outra cidade. Por quê? Porque nós estamos em Deus quando Cristo está em nós, percebe? Então nós também estamos em Deus, né? Então essa é a visitação que a gente tem constante, né, do nosso Deus, que ele já habita dentro de nós, né? Já é a habitação, nós já somos a morada, a nossa casa aqui é uma casa de oração, porque é um contato permanente entre nós e Cristo e Deus, né? Então é uma oração incessante, é uma casa de oração. Por isso é que ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. Aquele que disser que não ora é tolo, irmão, pode estar certo disso. É tolo no sentido do quê? Porque ainda não chegou no entendimento, percebe? A gente não está querendo ofender o irmão, não. Chamar ele de tolinho, a gente não está querendo ofender o irmãozinho, não. A gente está querendo dizer que ele ainda não conseguiu chegar. Nós já chegamos, aleluia, que bom para nós, né? Mas a gente espera que todos cheguem, né? Porque essa é a nossa esperança, é a esperança da glória de Deus em todos, né? Isso para nós é um prazer inenarrável, é uma coisa assim maravilhosa, né? A gente quer isso muito, que todos cheguem ao mesmo entendimento, ao mesmo nivelamento de Cristo, como está em Marcos, como está no Rodolfo, como está no Silvio, como está no Paulo, como está em tantos aí que já estão chegados, né, no Espírito Santo, né? Já tem o Espírito Santo, né? Então, estão em perfeita sintonia e harmonia com Deus, né? Estão em paz, né? Estão em paz, porque se sentem salvos, justificados, né? E tudo isso, amém? Vou só até aí, que os irmãos podem falar um pouquinho também. Nós vemos que existe a oração no Velho Testamento, né, irmãos? Depois a oração na virada do Testamento. E na oração aqui no Novo Testamento, né? Então, são diferentes, né? Só que o pessoal mistura tudo, aí dá uma confusão, confusão grande, né? Tem o modelo antigo da oração e o modelo novo, né? É diferente mesmo, né? Porque no modelo antigo o homem estava na terra e Deus estava no céu, né? E agora nós nos elevamos da terra e Deus desceu do céu e agora estamos nas regiões celestiais, né? Estamos em Cristo, né? Então Cristo é um meio, né? Deus está lá em cima, Cristo está no meio e o homem está no baixo, vamos dizer isso, né? Aí o homem subiu para onde está Cristo e Deus desceu para onde está Cristo. E agora estamos na mesma casa, né? Estando na mesma casa, a oração ficou um pouco diferente, né? Porque agora é uma situação de espírito para espírito mesmo, né? Uma coisa mais real, né? Então é cara na cara, né, irmãos? Digamos assim, né? Então é presença na presença, né? Então, aí tem uma diferença, né? Então, existem dois modelos, né? Agora, qual é o modelo velho e o modelo novo, né? É verdade, irmão Marcos, isso foi muito bem lembrado, né? Porque a gente ainda vê as pessoas, né, fazendo, assim, verdadeiro ritual, né? Na presença
de como eles configuram Deus, né? Eles configuram Deus ainda como um ser que está lá em cima, né? E nós cá embaixo, né? Eu estou enquadrando nós, todos, né? Todos nós, né? Eles e nós aqui, né? Tratando eles e nós como um mesmo grupo, né? Mas na verdade existe um diferencial entre dentro desse grupo, né? O diferencial é aqueles que chegaram-se a Cristo, então não veem as coisas da maneira como eles veem, né? A gente não precisa se ajoelhar para orar para Deus como eles faziam. Ó, ajoelha aqui e ora e pede porque Deus está lá no céu. Não, o céu está dentro de você. Se o céu está dentro de você, você está em Cristo. E como Deus está dentro de Cristo, né? Porque Cristo é o modelo de Deus para nós, Deus está escondido em Cristo e Cristo está escondido em nós, né? Então é por isso que os outros não veem essas coisas. As pessoas continuam enxergando como no Velho Testamento, né? Como no tempo antigo. E as coisas não são mais daquele jeito. Na graça as coisas não são desse jeito. Então eles continuam olhando como no tempo da lei, onde havia um distanciamento entre o Deus e o homem, né? Por causa do pecado, né? Havia um abismo que separava, né? Um lugar do outro, né? O céu, que era o seio de Abraão, do inferno, né? Que era a vida terrena aqui, né? Era um abismo que separava, né? E hoje não, esse abismo para aqueles que estão em Cristo não existe. Esse abismo deixou de existir. Por quê? Porque o pecado deixou de existir. E o pecado era o abismo que separava um lado desse outro, né? Isso aí a gente já está entrando um pouco nas questões espirituais mesmo, né? Porque esse abismo que separava, ele já não separa mais, né? A diferença que havia entre nós não tem mais, ela acabou, foi suprimida, porque Cristo liberou o perdão do Deus Todo-Poderoso para o homem pecador. E o homem deixou de ser pecador e passou a ser justificado pelo Cristo. E esse entendimento é que faz o grande diferencial. Enquanto as pessoas ficarem estudando a Escritura, não vão conseguir compreender isso, porque elas vão ler e vão entender segundo o seu entendimento. E isso tem que sair, tem que vir de Cristo para o homem, e não do homem para Cristo. O homem não consegue chegar a Deus se Deus não o permitir. Então, Deus permitiu que nós chegássemos a Ele. Por isso chegamos. Mas aqueles que querem, pela sua própria força, chegarem-se a Deus através do estudo, não chegam. Não chegam, não vão conseguir. Não vão conseguir. Não conseguiram no passado, não conseguirem no presente, não conseguirão no futuro próximo. Não conseguirão. Porque não é desse jeito. Não é como o homem quer. É como Deus quer. Deus é o Deus, é o Senhor nosso Deus. O homem quer se passar por Deus e por isso acha que tem que fazer como ele quer. Ele quer exercer o seu arbítrio, o seu mando, e isso é inadmissível para Deus. Deus não tolera isso. Deus não suporta isso. Então ele só dá com alegria àqueles que se chegam até ele e querem entender segundo o perdão que foi liberado. Se o homem entende dessa maneira, Deus se mostra a esse homem. Se ele não se chega a Deus dessa maneira, ele não se mostra ao homem. Então o homem continua buscando por um Deus que está aparentemente lá no céu, mas na verdade o céu está dentro de cada um de nós. Já é uma realidade para as pessoas, só que as pessoas não conseguem ver e por isso não chegam a esse céu, porque existe esse abismo que separa, né? Esse abismo que separa é o inferno que a gente chama. O que é o inferno? É o pecado. É verdade, irmão Rodolfo. Mas podemos explorar um pouquinho mais o sentido da oração, né? Vamos ver que o Velho Testamento, a oração lá era uma figura, né? Do homem antes da graça, né? E aqui, né? Na graça tem uma outra realidade, né? Então vamos começar aqui, emular os irmãos, né? Primeira coisa, a pessoa para orar diz que tem que se ajoelhar, né?
ajoelhar para orar, né? Trancar a porta para orar, né? E aí vai uma série de coisas. Mas vamos, em primeiro lugar, ajoelhar-se, né? Qual o significado espiritual disso, né? Realmente nós temos que se ajoelhar fisicamente. O que é um homem ajoelhado no sentido espiritual? Um homem assentado e o homem em pé, né? Tem três posições, né? Em pé, sentado e ajoelhado, né? Tem umas denominações que só oram aí só se for ajoelhado, eles não oram em pé, né? Oram só ajoelhados, né? E tem uma outras denominações que só oram em pé, né? Só oram em pé. E sentado, muito poucos que aceitam orar sentado, né? Agora, a pergunta é, qual é a nossa posição em Cristo? Né? Ajoelhado, assentado ou de pé, né? O que significa essas coisas, né? Porque às vezes o homem se ajoelha para orar, mas será que ele está se ajoelhando de verdade? Né? O que significa ajoelhar-se, né? O que é ajoelhar? É um ato de humilhação, né? Mas a oração também é um ato de comunicação, né? Você vai falar com Deus, Deus vai falar com você. Esse é o sentido de oração, né? Que a gente tinha desde os princípios, né? O princípio doutrinário disso é falar com Deus, né? Você fala e Deus fala com você, né? Agora, como é que funciona isso hoje na graça, no Espírito, né? Essa que é a realidade, né? Então, o primeiro ponto, irmãos, é que Deus derramou o seu Espírito sobre nós, né? Derramou, primeiro ponto. Pegou, derramou o seu Espírito sobre nós. É uma forma de falar derramar, né? Isso significa que nos foi dado de uma forma abundante, né? E nós temos agora o seu Espírito, ele derramou o Espírito. E esse Espírito derramado, ele quando é agitado por nós, né? Com o nosso Espírito e o Espírito de Deus derramado, acontecem alguns fenômenos, né? E um dos fenômenos é uma expressão verbal do Espírito, né? Então aí começa o agitar, né, das águas. É interessante que Deus não fala exatamente como a gente fala, assim, né? No sentido verbal, assim, né? Blá, 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 né? Exatamente, mas ele fala e fala em espírito, porque Deus é espírito, né? Mas como é que Deus expressa? Se Deus é espírito, nós também vamos adorar em espírito. Então, como é que é isso? Você quer tudo quietinho, não tem som? Como é que funciona isso, né? Então, nós vamos ver, irmãos, que o primeiro lugar é que Deus, deixa eu acertar aqui o microfone que tá. Deus, ele derramou do seu Espírito. Aí tudo começou. Então, nós temos o que? O Espírito derramado em nós. Esse é o primeiro ponto, né? Deus conosco. Que Espírito é esse? É o Espírito de Cristo, né? O Espírito de Deus veio sobre Cristo e o Cristo sobre nós, porque ele foi até o Pai e liberou essa condição, né? Agora nós temos o Espírito de Cristo, né? O que quer dizer isso, né? Os mesmos sentimentos, o mesmo entendimento que houve em Cristo, né? Também há hoje em nós. É a mesma coisa. Sentimentos, né? E tudo mais, está em nós, né? Essa condição espiritual. Agora, como é que ele fala? Esse é o ponto, né? Interessante a ser considerado, né? Como ele fala é uma coisa talvez mais importante, né? Depois a gente pode falar até dos joelhos, em pé, sentado, porque Cristo se assentou, né? Está sentado. Interessante, né? Cristo está ajoelhado e também ele não está de pé. Interessante, né? Cristo está assentado. Ele não está, mas ele está assentado, né? E pelo que a gente sabe, que a nossa posição em Cristo também é assentado, né?
Interessante, né? Estamos assentados, né? Existe um certo conforto, digamos assim. Existe um certo descanso, digamos assim, né? Nesse sentido, né? Então, primeira coisa, qual é a posição nossa em Cristo? Não é a mesma de Cristo com Deus, né? Direita de Deus, assentado, né? Câmbio. É verdade, isso é uma promessa, inclusive, né, irmão? Que a gente se assentaria à direita de Cristo, como ele está assentado à direita de Deus. E isso é um fato para nós no Espírito, né? Então, na verdade, não estamos, né, nem de pé e nem ajoelhados. Embora, irmão, estejamos verdadeiramente no Espírito, também ajoelhados, porque temos reverência com o nosso Deus, e esse estado de ajoelhamento é um estado de reverência que nós temos para com Cristo e para com Deus, não é verdade? Então, isso é um fato incontestável dentro de nós. Mas nós não precisamos nos postar, né, de joelhos para simular uma situação de aparência, né? A nossa aparência não existe, ela é uma realidade. Estamos assentados, né? Assentados em Cristo, né? Assentados nos altos céus. Então, é assim que oramos, né? E oramos. E isso nos coloca de pé diante de toda essa congregação, né? A congregação dos santos. Então, a congregação dos santos nos coloca de pé. Por quê? Porque estamos vigilantes. Aqueles que estão vigilantes são soldado não vigia sentado, né, irmão? Soldado vigia em pé, né? E somos soldados combatendo um combate muito arretado no espírito, né? O tempo todo, né? Então, estamos de pé. No espírito estamos de pé, né? Embora estejamos assentados nos lugares celestiais e em total reverência, ou seja, ajoelhados diante do nosso Deus, né? Isso são estados de espírito e não estados carnais, não é verdade? Não é uma presepada física que nos leva a uma condição de dizer que estamos, como é que diz assim, de joelhos diante de Deus, ou assentados com Deus, ou de pé diante de toda a nossa congregação. Porque, na verdade, nós estamos de pé diante de toda a congregação. Então, toda a congregação está de pé, sim, está de pé, embora esteja assentada em Cristo. Né? Interessante essas conotações, são conotações, a gente pode dizer, né? São situações do Espírito, que o Espírito, ele é tudo em todos, né? E por isso o entendimento também é dessa maneira, é um fluir, né? É como o fluir das águas. É bem definido que a palavra de Deus é como as águas, né? A palavra é a água, né? Então é exatamente assim que a gente percebe a palavra de Deus chegando para nós, né? É como um fluir, ela vem fluindo, ela vem penetrando, ela vem passando, não há fresta por onde ela não penetre, né? Não há lugar que ela não consiga atingir, né? Ela vai atingindo todos os cantinhos, todos os meandrozinhos, todos os buraquinhos que tiver, uma passagenzinha, ela tá adentrando, ela está passando, né? Então esse é o fluir da palavra, né? Então é por isso que não existe área na nossa vida, né, que Cristo não esteja operando em nós, né? Porque nós damos licença a Ele para operar, né? E assim tem sido a oração, né? Conforme vamos orando, né? Conforme vamos falando com Deus, né? Seja ela uma situação de assentamento, seja ela uma situação de ajoelhamento ou de pé, né? Nós estamos falando com Deus o tempo todo e abrindo todas as áreas para que a palavra de Deus penetre e nos transforme em toda a nossa essência, até atingirmos a varonilidade de Cristo, né? Que é o objetivo
do próprio Cristo em nós. Ele foi gerado dentro de nós para crescer até essa varonilidade maravilhosa, né? Só até aí. Então, Rodolfo, passou no meu espírito aqui, podemos dizer que estar ajoelhado no espírito é uma condição espiritual, né? Estar ajoelhado no espírito significa o quê? É quando nós damos a vez para o espírito. Quando nós damos a destra, a vez para o espírito, nós estamos ajoelhados. Porque ajoelhar, né, é um ato de dizer eu sou da terra, né? Ajoelhar e colocar a boca no pó, né? É dizer, né, eu sou carnal, sou terreno, né? Eu sou aqui da terra, né? Mas nossa boca não está na terra exatamente, nossa boca está no céu, né? Então, irmãos, o ajoelhar aí não é o ajoelhar físico, material, né? Não é essa posição, né? Mas é uma condição no espírito mesmo, né? Então, ajoelhar no espírito, para mim, o que me passa aqui agora no sentido são aqueles que dão a vez para o espírito, né? Entende isso, irmãos? O que é a vez para o espírito, né? Não é o que eu entendo, o que eu acho, né? O que eu estudei, né? Mas o que é aquilo que o espírito está falando, né? Porque a pessoa precisa ouvir do outro Cristo, precisa ouvir, e aquilo precisa assentar, né? Enquanto ela está ouvindo, ela está ajoelhada. Enquanto ela ouve, ela está ajoelhada. Se ela não ouvir, ela não está ajoelhada. Então, quando a pessoa ouve, a condição do espírito dela está ajoelhada. Quando ela ouve, ela está ajoelhada. E depois de ouvir e compreender, né, porque Deus dará o entendimento, e a pessoa entender, né, aí ele passou a estar assentado, né? Aí ele termina a oração, né? Aí ele passa para outra fase, estar-se assentado, né? Assentado. Então a oração, ajoelhar-se, significa ouvir o que o Espírito diz à igreja. Quem ouve o que o Espírito diz está ajoelhado, né? Quem compreende aquilo que o Espírito diz, né, depois de ajoelhado, né, ele vai ficar assentado, né? Fica assentado. E depois que ele compreendeu, né, entendeu, se assentou, né, aí finalmente ele vai poder falar. Então aí ele vai ficar de pé, né, de pé para poder falar, né? Então, quando você fala pelo Espírito, você está de pé, né? Quando você entende aquilo que o Espírito diz e compreende, né? Quando você está sentado para que o entendimento se estabeleça, né? Então, você está na condição de assentado, né? Você está em repouso, né? Você está se descansando em cima, né, do Espírito, né? E ajoelhado é exatamente ouvir, né? Então, quem ouve o que o Espírito diz à igreja está ajoelhado, né? Quem crê naquilo que o Espírito disse, né, e vai receber o entendimento, fica assentado, né? Porque recebeu o entendimento, se assentou, né? Se assentou no entendimento de Cristo, né? Está na região celestial. E depois, finalmente, ele vai poder falar, né? Aí sim, estar de pé diante do Filho do Homem é exatamente isso, a capacidade, não é, de falar pelo Espírito, né, aquilo que o Espírito está querendo dizer, né, é ter o mesmo sentido, né, ter o mesmo sentimento. Não é isso não, irmãos? Câmbio. Perfeita sintonia, irmão Marcos, exatamente isso, né? Que me veio ao espírito, o irmão traduziu de maneira exemplar, né? De maneira perfeita, né?
traduziu perfeitamente aquilo que eu senti no meu espírito, né? Eu senti, mas parei para que os irmãos pudessem falar. E aí o irmão pegou a palavra e concluiu de maneira assim perfeita, né? Muito bom mesmo, muito bom. É esse mesmo entendimento, né? A gente fala, quem fala está vigilante, né? Está tomando a frente da situação, né? Está permitindo, é a sentinela que vigia através da palavra que é falada, né? Esse é o sentinela, né? Esse é Cristo falando, né? Cristo, quando fala, ele é o sentinela da nossa vida. Ele está dizendo aquilo que a igreja precisa ouvir, não é verdade? Então ele está vigiando, é ele que está dando as regras, ele está sendo o Deus da nossa vida, não é verdade? Ele está dizendo como é que é, né? Para que nós possamos seguir, né, aquilo que o Espírito diz à igreja, né? Maravilhoso esse entendimento, maravilhoso. E é interessante, né, Rodolfo, que está vindo aqui no Espírito também, é que existe a posição de estar ajoelhado no Espírito, né? Se assentado no Espírito, levantado no Espírito e voando no Espírito. Também tem 4 posições, né? Ajoelhado, assentado, de pé e voando. Então, o Espírito tem essas 4 condições. Nós em Cristo, né? Temos as 4 condições, né? Então, os que ouvem o que o Espírito diz está ajoelhado, né? Aqueles que compreendem e creem estão assentados, né? E aquele a quem Deus, né, dá a condição de emular, né? Ele está levantado. E finalmente aquele que voa é mensageiro, né, irmãos? É anjo, né? Anjo tem asa, né? Anjo tem asa para voar, né? Não estou falando de asa natural, né? As pessoas imaginam um anjo, né? Uma asa grandona, voando. Até um sentido, né? Mas é espiritual isso, né? Não é que nós temos uma asa nas costas igual de galinha, assim, de bicho, né? Não é essa asa, não, né? Asa da águia, né? Voarão com asas de águia, né? Subirão, olha aí, ó. Voarão com asas de águia. Será que na nossa oração nós voamos? Né? Subirão, né? Como águias, né? Subirão, porque a águia sobe alta, né? Subirão, voarão e não se cansarão, né? E a águia tem uma visão muito aguda, né? Quanto mais alta ela está, mais ela enxerga, né? E essa é a nossa condição no espírito, né, irmãos? Interessante, né? Nós podemos, né, se ajoelhar, podemos se assentar, podemos levantar e podemos voar, né? Temos todas essas condições no espírito, né? Então, quando estamos realmente voando no espírito, né? Aí já estamos como anjo mesmo, né? Já estamos como anjo. Que situação, não? Anjo da igreja, né? O espírito diz à igreja, depois o anjo da igreja fala também para a igreja. E aí vai, né? São as nossas condições, né, no espírito, né? Então, a oração, né, que seria esse diálogo, né, ele acontece, né, bidirecional. No caso de joelho, né, você só ouve, né? Assentado, você está recebendo, está crendo, né? Quando você está sentado, você está mastigando, né? Quando você está sentado, você está comendo, né? Orar sentado significa estar na mesa do cordeiro, né? Orar assentado significa comer, né? Orar assentado significa ter a oportunidade, né, de relacionamento, né, de entendimento para entendimento, para que as coisas fiquem estabelecidas. Então, na mesa tem oração, não é? No respeito em ouvir o que o Espírito diz, né, é também uma comunhão da oração, né? Então, a oração ela tem expressão em todos os aspectos, né?
E estando de pé e falando, estar de pé significa ter certeza do que vai falar, né, irmãos? Porque quando o Senhor se levanta, né, como há de se levantar ainda diante do mundo todo, né, é um momento solene, né, irmãos? Quando se levanta para falar, né, é porque tem autoridade, sabe o que vai dizer, né? Ninguém se levanta diante da congregação, né, sem ter uma autoridade para aquilo que vai falar, né? E finalmente voar, né? Porque voar você vai para os quatro cantos da terra, né? Voar você vai, né? De encontro, né? A uma necessidade bem mais específica, né? Um pouco mais distante, né? E você não tem impedimento, né? No voar não tem poste, não tem nada na frente, né? Então quem voa pelo céu não vai trombar com nada, né? Exatamente, com nada que eu estou querendo dizer, materialmente falando, né? Há uma guerra na região, né, do céu, né? Isto é, há muita gente voando para lá e para cá, né? Mas com asas falsas, né? Não é uma asa do espírito, né? O camarada voa na asa da sua própria imaginação, né? Enquanto nós voamos na asa do espírito. É diferente, né, irmãos? Tem gente voando na asa da sua imaginação. É o caso de Apocalipse e tudo mais, né? Imagina a coisa, cria doutrina e sai voando por aí, né? E nós, quando voamos, né? Voamos com autoridade também, né, irmãos? Para levar aos lugares mais distantes, né? Aos quatro cantos da terra, a mensagem da salvação, né, irmãos? Então é interessante mesmo a oração, né? Olhando em todos os aspectos, né? Então a oração realmente é uma posição no Espírito, né? Podemos dizer, né, Rodolfo? É uma posição de manifestação do Espírito, né? Quando o homem se ajoelhava na terra, era uma humilhação do Espírito dele, né? Era uma forma de se humilhar, dizendo, eu sou terreno, né? Põe a boca no pó, dizendo, eu sou pó, né? É a forma de, diante de Deus, dizer que não é nada, né? Não era nada. Então, mas como Deus nos deu o seu Espírito, nos elevou, né? Então nós não temos que ficar ajoelhado nem pôr a boca no pó, né, irmão? Isso não constrange a Deus mais, né? Isso não constrange o Espírito. Meu Deus não vai ficar mais constrangido. Olha lá, depois a boca no pó. Olha lá, né? Ele está com calo no joelho, né? Olha lá. Está mais para a cara de sacrifício, né, irmão? Tem mais cara de sacrifício do que oração, né? Então tem uma aparência de piedade, porque é uma coisa física, né? Então é só uma aparência de piedade, né? Mas o verdadeiro pio, né? O verdadeiro pio é fechar a boca, né, irmãos? Para primeiro ouvir o que o Espírito diz. É ouvir, né? E as pessoas não têm paciência de ouvir, irmãos, né? Ninguém quer se ajoelhar, né? É muito difícil, né, Rodolfo? Se ajoelhar não é fácil, né? Porque quem está ajoelhado não fala, né? Quem está ajoelhado está abaixo daquele que vai falar, né? Quem está ajoelhado está pronto para ouvir o que o Espírito diz, né? E o homem não tem essa característica, né? O homem não é tardio para falar, né? Mas ele não quer, ele quer falar logo, né? Não, Deus, eu quero isso, que eu quero aquilo, que é isso, que é aquilo, que eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, né? Então o negócio do homem é querer falar, né? E a oração, no aspecto de joelho, né? O sentido é ouvir, né? Quem se ajoelha não é para falar, é para ouvir. Câmbio. É verdade, irmão Marcos, é uma grande verdade. A oração, né, ela continua sendo um estilo de vida, né?
A oração é um estilo de vida, mas é um estilo crístico de vida, né? Porque só aqueles que estão em Cristo realmente conhecem a verdadeira oração, né? E todos esses estágios que o irmão também enumerou, né, no Espírito, né, como os verdadeiros estados da oração, né? O de joelhos, o assentado, o de pé, né? E o voando mesmo. O voando realmente tinha faltado mesmo. É a condição do anjo, né? Exatamente a condição do anjo. Exatamente isso. São os estados crísticos do espírito, né? São os estados crísticos, né? Então quem está em Cristo, né, realmente tem a oração como um estilo de vida, porque é o estilo de vida de Cristo, né? O Cristo se conduz dessa maneira. Ele ouve, né? Ele digere, ele mastiga o entendimento, e ele fala, né, a igreja, e ele fala aos quatro cantos da terra como anjo do Senhor, né? É exatamente isso, irmão. Não tem muito que acrescentar, não. É mais o entendimento mesmo. Mas há uma dificuldade realmente muito grande do homem ouvir, por causa da deidade que habita dentro do homem, né? O homem é Deus, né? É o Deus de si mesmo. É o arbítrio em si próprio, né? E quem arbitra consigo próprio não dá lugar a Deus. E quem não dá lugar a Deus é porque já é um Deus. Então, esse é o pecado do homem, que se configura o tempo todo dentro de nós, inicialmente, como homens, né, até nos tornarmos Cristo, e agora observando toda a humanidade da qual nós fazemos parte, né, ou fizemos parte diretamente, e ainda fazemos, porque estamos na carne, mas que hoje a gente observa como um espectador, como Cristos que somos hoje, né? Porque atingimos esse modelo, né, que Deus idealizou para o homem, que é ser Cristo, né? Abandonou o estado de ser um Deus de si mesmo e assumiu a condição de ser um Cristo de Deus, ou seja, de ser um modelo que Deus idealizou para o homem, e não o modelo que o homem idealizou para si próprio, tá certo? Então, abrimos mão do modelo de sermos deuses de nós mesmos para sermos o modelo que Deus quis que nós fôssemos, não é verdade? Então esse é o grande diferencial. Esse é o estilo de vida do Cristo em nós, né? Então essa é a oração como um estilo crístico de vida, é como eu vejo no meu espírito, tá, irmão? Concordo com o irmão Rodolfo aí, irmão Rodolfo, perfeito, é isso mesmo. Então a oração é um estado de espírito, né? É o estado de espírito, é uma posição, né, do espírito. Porque nós não estamos aqui para ver se o mão de Dico fica ajoelhado, se o mão de Dico está de pé, né? No sentido físico falando, né? Então isso não é realidade, né? Tem muitas pessoas de joelho, né? Mas não ouve, né, o que o Espírito diz à igreja. Então, que adianta ficar de joelho se não ouve? Né, irmão? Isso é interessante, né? Câmbio. É verdade, irmãos. Eles louvam com a boca, mas no coração não estão assim. Quer dizer, eles não têm o preparo, né, para poder chegar no Espírito, né? Se ele não consegue nem ter ouvidos para ouvir, como é que ele vai ter olhos para ver, não é? Ele não consegue ver. Então, é isso que o Espírito está sempre dizendo à igreja. Você precisa ter ouvidos para ouvir e olhos para ver, né? E o homem não está nessa condição. É por isso que está havendo esse total afastamento do homem, né, de Deus. Mesmo Deus já tendo liberado o perdão há tanto tempo, o homem não consegue ver. Por que não consegue ver? Porque ele sequer consegue ouvir. Se ele não ouve, como é que ele vai conseguir enxergar? Se ele não ouve Deus, que é o princípio, né? O princípio da nossa salvação é o ouvir. Porque se a gente não ouvir Deus, a gente jamais vai chegar a Ele, né? Jamais vai chegar a ter Deus, né?
Isso é uma condição sem a qual não é condição sine qua non. Não existe condição da gente chegar a Deus se não ouvir a Deus, né? Então é interessante que o nome do meu filho exatamente é Ismael, né? É ouvir Deus, né? Interessante, né? Agora me vê isso no espírito, né? O nome do meu filho é ouvir Deus, é Ismael. Interessante. A oração nós fazemos sem cessar, né? Orai sem cessar, né? Então, seja no espírito, em qualquer condição, nós estamos orando sempre, né? Quer dizer, tudo é a favor de Cristo, né? Do Cristo que vai ser gerado, né? Então, em todas as posições, né, do espírito, sempre há um estado, né, de oração, né? Estão sempre rogando a favor daqueles que vão crer, né? Estamos rogando sempre a favor daqueles que vão se salvar. Estamos rogando sempre a favor daqueles que se chegam à mesa de Cristo. Estamos sempre rogando a favor daqueles, né, que vão adquirir a natureza de Cristo. E daqueles que vão, né, se disciplinar em Cristo, nós rogamos também, né? Então não só rogamos, né, a todos os irmãos, como a todos os homens, né? A todos os homens. Então a nossa vida é uma vida de oração, né? Incessante, né? Incessante, tanto admoestando, né? Como também rogando, né? Como também partindo pão, né? Em todo aspecto, né? Porque quando Jesus foi partir o pão, ele tomou o pão e deu graças, né? Orou, né? Tomando o pão, orou, né? O que quer dizer isso, irmãos? Tomou o pão e orou. Semelhantemente, depois também tomou o cálice e orou, né? O que significa isso no Espírito, irmãos? Ele tomou o pão e orou. Muito interessante. Interessantíssimo, né? Porque, na verdade, ele está... Tomar o pão e orar significa que ele está, como é que se diz assim, comendo a palavra, né? Ele vai comer a palavra, né? Então orar é falar com Deus, né? Ele está falando com Deus acerca da palavra de Deus, né? É uma comunicação, né? Ele está se comunicando com Deus, né? E Deus está devolvendo esse entendimento. Ele está comunicando no sentido de petição a Deus, né? E Deus está devolvendo no sentido do entendimento, quer dizer, o vinho, né? Então ele está descendo o entendimento, né? Então ele está pedindo e Deus está devolvendo com o entendimento, né? É uma petição, é uma mão de duas vias, né? É aquilo que a gente pede e aquilo que Deus nos devolve como entendimento, né? Muito interessante esse raciocínio, né? Tanto é que ele falou que rogaria ao Pai e daria um outro consolador, né? Então a forma de orar com esse outro consolador é um pouco diferente, né? Porque Jesus estava ali em carne, né? Estava ali em corpo, né? O corpo de pecado, né? Ao qual foi desfeito na cruz, né? E ressurgiu santificado, né? Então é interessante notar, isso como o Rodolfo falou mesmo, né? É que aí está uma fase de transição, né? Interessante, irmãos, está uma fase de transição, né? O Velho Testamento é o antigo, né? O velho. O Senhor Jesus aqui na Terra, né? É a transição do velho para o novo, né? E o novo é o Cristo ressuscitado, já o Espírito, né? Interessante, né? São três fases diferentes, né? O velho, o da transição e o novo. Tanto o velho, né? Como o velho apontava para a transição, né? A transição, né? Mostra a realidade que há entre o velho e o novo, né? E o novo já é uma condição estabelecida para nós agora, né? Então, quando o Senhor Jesus fala, podia até continuar nesse assunto aí, viu?
Parece que vai ampliar, irmão Rodolfo, né? Os discípulos dizem, Senhor, ensina-nos a orar. Olha que interessante, né? Ensina-nos a orar. Aí ele ensinou uma oração. E até hoje o pessoal também faz a mesma coisa, né, Rodolfo? Quando vai começar o jogo do futebol aí, né, agora, né? O pessoal dá a mão pelo outro, né? E começa, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, né? E começa, né, a orar aquilo que Jesus ensinou. Entende isso? É interessante, né? Câmbio. Pelo menos já existe um entendimento, né, de dar graças a tudo, né? Interessante isso, né? Isso já está latente no homem, né? Isso já está crescendo, está num crescendo, né? As pessoas, mesmo que seja assim um arcabouço disso, né? É um arcabouço desse sentido, né? Mas já existe o sentido, né? E isso é muito importante. Eu vejo assim, sabe? Eu vejo como importante, mesmo que aquilo seja assim, até simbólico, sabe? Mas eu vejo isso como importante, né? A importante de começar a tudo dar graças, né? Isso já é a graça maravilhosa, né? Já é o sentido da graça maravilhosa, tudo dá graças, né? Porque Cristo, quando pegou o pão e partiu, ele deu graças, né? Então, quando ele vai ali partilhar ali naquele campo de futebol, né? É tipo a mesa do cordeiro, né? Então ele está dando graças ali, está partindo, né? Aquela bola, né? Aquele pão, né? Com 22 jogadores e mais os juízes, os gandulas, os bandeirinhas e tudo mais ali, né? Então é uma maneira interessante de ver também, né? Porque é uma simulação, né? do partilhar, né? E o partilhar é exatamente o sentido de se entrar no céu, né? De viver o Éden, né? O partilhar é o tudo disso, né? Então, quando Cristo chegou e partiu o pão, na verdade, ele estava mostrando o tudo que a gente tem que fazer, né? É o tudo. Tudo em todos, né? É o partilhar. Não é o querer mais para si do que para o seu irmão. Não é o querer mais para si do que para os outros. Mesmo que as pessoas ainda não entendam isso, mas esse é o sentido do que o Cristo diz à igreja. Ou seja, é o partilhar, é o partir o pão, é o partir o vinho, é o partir todas as coisas do paraíso, né? Então, esse é o sentido do paraíso. A terra só se torna um paraíso pelo partir do pão, né? Se não houver partir do pão, não há paraíso para o homem. É impossível ao homem atingir o paraíso sem partilhar tudo com todos. É verdade, Rodolfo. E a gente entende que a oração do Pai Nosso é para quem está na terra, né? Agora e para nós que estamos no céu é diferente. Pai nosso que está no céu. Mas nós agora estamos com o Pai no céu. Estamos no mesmo lugar, né? Porque o céu é Cristo e Deus está em Cristo. Nós estamos em Cristo. Estamos na região celestial, né? Essa oração já não é a oração para quem está no céu, né? Porque estamos no céu. Santificado seja o teu nome, né? Nós já ganhamos um novo nome, né? Então nós o santificamos, né? Quando nós falamos a verdade, né? Olha, é diferente, né, irmãos? Você vê que essa oração está cumprida em nós. Já se cumpriu, né? Interessante. Por isso que nós não oramos essa oração, né? Porque não estamos mais na terra, nós estamos no céu. Já é diferente a oração, né? É diferente. Venha a nós o seu reino, né? O reino dele já veio, já estamos no reino, né? Então, está cumprido isso, né? Seja feita a tua vontade. Ora, se eu estou querendo fazer minha vontade, o Rodolfo está querendo fazer a vontade dele, estamos na terra, não estamos no céu. Porque no céu é a vontade dele, né, irmãos? Ela é feita, né? Assim na terra como no céu, porque nós temos acesso, né? Tanto a terra como o céu
trafegamos aí sem problema nenhum, né? Sem nenhum impedimento, né? E depois, como é que diz o restante da oração? É a mesma coisa, né? E aí vai, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha aí, irmãos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele já nos deu o pão, né? E o pão para sempre, né? E não só isso, deu pão, como nos fez, né? Nós também pão. Que interessante, né? Nós somos produto, né, da sua palavra, né? Que interessante, né, irmãos? Também, porque como nós falamos e somos ouvidos, né? Falamos e somos ouvidos, e entramos na mesma natureza do pão, né? Se esse pão sem fermento que tem repartido a oração, né? Então sempre estamos, né, irmãos, nessa condição de oração, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Está cumprido ou não está, irmão? Já cumpriu também, não é? Nós já perdoamos, né? E fomos perdoados, né? Fomos perdoados e perdoamos, né? E perdoamos aqueles que ainda não compreendem, né? Não compreendem, não imputamos isso, né? Como mal, né? É interessante, né, irmãos? É uma coisa que está cumprida, né? Realmente era uma oração para quem estava ainda, né? Preso na lei, né? Que ainda precisava alcançar a graça, né? E agora que alcançamos, né? É isso mesmo, irmão. A Bíblia retrata uma história de amor. Por isso que eu estou dizendo, retrata uma história de amor. Então ela não está falando do presente, ela está falando do passado. As coisas já aconteceram. Nós vivemos o futuro no passado. Na verdade, isso tudo já aconteceu. Então nós estamos vivendo uma oportunidade de nos chegarmos a Cristo apenas. Mas tudo isso já aconteceu. Então isso já é uma realidade no espírito. O espírito é atemporal. O homem é que é temporal, mas o espírito é atemporal. Então tudo isso está consumado. Quando ele diz está consumado é porque já aconteceu. Não vai acontecer. Porque onde as vir julgar, os vivos já estão julgados. Tudo já aconteceu. Está consumatum est. Isso é um fato, para mim, incontestável. Não há palavra nesse mundo que me diga que as coisas vão acontecer. As coisas já aconteceram. Nós vivemos essa situação. Nós vivemos essa realidade. Para nós é uma realidade. Para as pessoas vai acontecer porque não é realidade para elas. Entenda isso. O que eu falo é sempre isso. Parece que a gente é futurólogo, mas não é. Nós podemos parecer futurólogos para as pessoas que ainda estão mais atrasadas do que nós, percebe? Porque elas não estão vivendo essa realidade. E se você não vive a realidade, então essa realidade é futura para você. Mas para mim, para o irmão Marcos, para a Luciene, para o irmão Silvio, para o irmão Paulo, para tantos irmãos que estão aí já em Cristo, isso é um presente. Esse é o presente, tá certo? E o que é o futuro? É Cristo. Cristo sempre é o futuro, porque ele é o ômega. Então ele é o fim de tudo, né? E como ele é o fim de tudo, ele está lá no final e nós estamos um pouco antes dele. Então estamos em Cristo, mas estamos um pouco antes dele, porque ainda não temos varonilidade perfeita. Então estamos um degrau abaixo, ou 2, ou 3, ou 4, não importa, mas estamos abaixo dele. É assim que eu vejo. Essa é a capacidade do Espírito, né, irmão Rodolfo? É de trazer o futuro ao presente do homem, né? Futuro, isso é graça, né? Trazer o futuro ao presente. Nós estamos aqui tratando do futuro, pode observar, né? Nós falamos das coisas futuras, né? E procuramos, né, aplicar ela no presente
para que as pessoas possam crer, né? Então o Espírito tem essa capacidade de trazer o futuro, né? Exatamente ao presente, para que a carne e o sangue não fiquem sem o testemunho, né? Então o Espírito traz o futuro para mortificar, né? Continuar mortificando a carne, né? Isto é o corpo do pecado que foi desfeito, né? É um negócio impressionante, né? A gente vê em filme a pessoa viajar para o futuro, né? Para viver uma coisa e ver um futuro, né? E aqui é o contrário, né? A gente está no futuro e viaja para o passado para mostrar qual é a realidade do futuro, né? E a religião ao contrário, né? A religião pega o passado, né? E quer estabelecer ele, né? No presente como realidade, né? E a gente faz o contrário, traz o futuro ao presente para mostrar que o passado, né? Está cumprido, né? E que o futuro é a promessa do presente. Câmbio. Exatamente, irmão. Exatamente isso, né? Nós estamos mostrando esse futuro no presente, né? Para que as pessoas possam chegar nele, né? Exatamente isso. Para que possam viver esse presente conosco, né? Porque o futuro é Cristo mesmo. O futuro é o próprio Cristo. Ele é o ômega, né? Então ele é o futuro. Cristo sempre será o futuro, né? E nós vivemos esse presente, né? Por que vivemos o presente? Nós estamos tentando trazer as pessoas desse passado em que eles vivem para o presente, ou seja, para a graça, para o momento crístico, né? Para que eles se cheguem ao Cristo e possam ter o Cristo renascido dentro deles, para que possam ir crescendo na graça até chegar no futuro, que é o próprio Cristo pleno, né? Que é a plenitude do Espírito. É uma coisa fascinante a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é maravilhosa. É isso mesmo, Rodolfo. Nós temos um compromisso, irmãos, de demonstrar, né, as virtudes do século vindouro, né? Para o homem é vindouro, né? Mas para Cristo é uma realidade, né? Então, o nosso trabalho é esse mesmo, demonstrar, né, as virtudes do século vindouro, né? E é isso que nós fazemos aqui, irmãos, né? Nós mostramos qual é a virtude que há no Espírito de Cristo, né? Qual a razão da sua obra, né? E qual a aplicabilidade dela, né, no futuro, né? E que recurso ela pode trazer para o homem, né? E levar ele a uma condição melhor de vida, a uma vida melhor, né? Então o Espírito nos dá essa condição de demonstrar as virtudes do século vindouro, né? A qual século vindouro pertence a Cristo, né? Então nós temos por Deus, né, essa responsabilidade nos é dada de demonstrar, né? Então o Evangelho não é somente de palavras, né? Mas ele é de demonstração, né? Mas como que é isso? Não é uma demonstração física, né? Ela é uma palavra demonstrada, né? Interessante, né? É uma palavra revelada, né? É uma palavra que traz a realidade do Espírito, né? E para a gente se torna tangível isso, né? Daí a forma de adorar Deus em espírito e em verdade, né? Ele dá essa condição. Portanto, nós temos essa responsabilidade de demonstrar, né? O que fazemos aqui toda noite, que é possível, né? Nós procuramos demonstrar quais são as virtudes, as qualidades, né, do século vindouro. Quais são as qualidades de Cristo, né? Porque às vezes as pessoas têm uma imagem errada de Cristo, né? Imagina que Cristo é isso, que é aquilo outro, né? E não é, às vezes, aquilo que as pessoas estão imaginando, né? Então, Cristo, ele mostra quais são as virtudes, né? Quais são as bênçãos, né? A qual ele nos abençoou, com toda essa sorte, né? De bênção, né? Nas regiões celestiais, né? Então, nós demonstramos essa virtude, né? Essa qualidade dessas bênçãos, né?
a ponto de nós regozijarmos no Espírito, né, por essa revelação, né, irmãos? Então, pesa sobre nós essa responsabilidade, né, de demonstrar. Então, o Evangelho, né, não é só de palavras, mas é de demonstração no Espírito, né? É diferente, né? Não é questão de fazer cura, milagres, não é exatamente essa demonstração. Não, aqui está fazendo cura, está fazendo milagre, vem para cá, porque Deus está aqui. E realmente não é bem isso não, né, irmãos? Câmbio. Na verdade, irmão Marco, você definiu muito bem. Eu estava visualizando aqui no espírito, é interessante, né? Que as pessoas dizem assim, olha, eu já escutei alguns pastores que foram, vamos dizer assim, meus superiores, né? Falarem assim, você já imaginou a gente viver ali na época do Senhor, né? Na época do Cristo, né? E você poder tocar, né? No verbo vivo, né? Mas eles não tocaram no verbo vivo, eles tocaram na carne do verbo vivo, né? Eles não tocaram no verbo vivo. Nós tocamos a palavra, irmão Marcos. Nós tocamos a palavra, né? Que ele diz, bem-aventurado és tu, Tomé, que tocasse e visse, mas outros não tocarão, mas verão. Então, na verdade, o que ele estava querendo dizer é que a gente está tocando não no Cristo, na carne do Cristo, nós estamos tocando na palavra de Deus, percebe? É muito mais interessante, irmão. Nós estamos tocando a palavra. A palavra é palpável a nós, percebe? Esse é o sentido que eu quero dizer. A palavra é palpável a nós. Ela é tangível, como você exprimiu há pouco, né? Ela é tangível a nós. Nós tocamos nela. O toque de Deus em nós é tocar na palavra, né? Nós não manipulamos a palavra como eles, né? Como o sistema religioso que manipula a palavra, né? Aquilo que eles pegam da letra, que eles chamam a palavra de Deus, que não é totalmente a palavra de Deus, é a letra, né? Mas aí eles manipulam aquilo no sentido de querer dar uma conformidade naquilo, né? Como se estivesse tocando no verbo, né? Mas eles não tocam no verbo. Quem toca no verbo é aquele que está em Cristo, quem toca na palavra de Deus. E isso nós fazemos. Para nós ela é tangível, né? E nós queremos que todo homem possa atingir essa tangibilidade, né? Possa tocar no verbo vivo, possa tocar na palavra. É por isso que ele disse, né, Rodolfo? Porque vocês me viram, agora vocês creem? Bem-aventurado aqueles que não me vão ver, né? Que não me virão, mas verão, mas crerão em mim. Interessante, né? Porque são mais bem-aventurados aqueles que não vão ver e vão crer, né? Do que aqueles que veem e creem, né? Então ele deu uma bem-aventurança àqueles que estavam no futuro, né? Então é bem ao contrário, né? A pessoa diz, se eu pudesse andar com Jesus e tocar ali, esse João Rodolfo disse, né? Mas ele está dizendo que não, ele falou, bem-aventurado aqueles que não me viram, não me tocaram, né? E vão crer, esses são bem mais bem-aventurados, né? Que interessante, né, irmãos? E a gente fica pensando assim, né? Mas se eu ver Jesus curar, se vê um milagre, se vê isso, aquilo, né? Aí é mais fácil para as pessoas acreditarem, para as pessoas crerem, né? E não é verdade, né? É bem-aventurados aqueles que não viram as coisas, né, materiais, mas creram, né? Então, a gente não viu ele morrer na cruz, né? Quantos que viram, né? Mas o que estava por vir seriam aqueles que não viram e crerão, né? Interessante, né? Como o Espírito é forte, né, irmãos, para dar a demonstração das coisas que nós não vemos, né? Como é que é? É muito forte, né, Rodolfo? Por isso nós precisamos viver pelo Espírito, né? Senão não podemos enxergar as coisas, né?
do reino de Deus, né? Porque são invisíveis para os homens, né? Só o Espírito é que pode tornar isso visível, né? Visível de forma do Espírito, né? É os olhos do Espírito, né? É diferente mesmo. Os olhos do Espírito, eles só são, vamos dizer assim, tangíveis, né? Aquele que crê. Se você não crê, você não toca no verbo, você não toca na palavra. Quer dizer, você não chega a Cristo, tá certo? Esse é o entendimento que ele estava falando na verdade. Esse é o entendimento que o Cristo estava dando naquela época e que a gente não conseguia ter a dimensão, e os apóstolos muito menos. Eles não conseguiam ter a dimensão do Espírito daquilo que o Espírito estava dizendo à sua igreja ali naquele momento. Mas hoje a gente já tem a ousadia de poder compreender isso e afirmar que nós entendemos perfeitamente o que o Cristo estava dizendo à sua igreja naquele momento. Porque nós somos bem-aventurados porque cremos, sem tocar nele fisicamente. Tá certo? Então nós não tocamos no Cristo fisicamente, mas cremos nele e por isso tocamos nele. Nós não precisamos botar o dedo na ferida, como fez Tomé, para crer nele, mas nós cremos e por isso tocamos, tá certo? E por isso somos mais bem-aventurados. Esse é o entendimento que o Cristo queria dar. Isso é muito profundo, realmente. Tocar na ferida de Cristo é ter o sentimento, né? O sentimento da forma, da graça com que Deus nos alcançou, né, Rodolfo? Tocar nas feridas, exatamente ter o entendimento do favor com que Deus, né, nos perdoou, né? Tocar na ferida é sentir a dimensão do perdão, né? Que coisa, né? E nós não só, né, tocamos nessas feridas, né, como principalmente trazemos as marcas dessa ferida no nosso próprio corpo, né, irmão? No nosso próprio corpo, que eu digo, é no nosso próprio espírito, né? Porque na carne não trazemos isso, né? Mas no espírito trazemos total entendimento disso, né? Ao passo que Tomé ali não conseguiu visualizar, ele só pôde perceber que ele estava diante do Deus da sua vida, né? Isso ele pôde perceber, mas não na profundidade e nem na dimensão que nós vimos e por isso tocamos, né? Que maravilha, né? Foram feridas produzidas por causa do pecado do homem, né? Interessante, né, irmão? Feridas produzidas pelo pecado do homem, né? Recaiu sobre ele e ali está um resultado, né? Quem é que pode tocar isso e entender o que significa, né? Não é interessante, né, irmãos? Você tocar em alguma coisa e ter o sentimento correto, né? Tocar em alguma coisa e ter o entendimento correto, né? Tocar nas feridas de Cristo e ter, né, a consciência, né, do que aquilo significa, do que aquilo significa, né? É verdade, é preciso realmente estar no Espírito para poder compreender isso, né? Para poder compreender o que é estar ressurreto, né? Ter passado pela condição de morte, que é o que acontece com cada um de nós quando a gente nasce de novo, né? Nós morremos com Cristo naquela cruz, né? Então nós entendemos o princípio da morte, né? A gente tem que entender o princípio da morte, porque realmente morremos com ele, então entendemos a dimensão da morte, né? Não com a profundidade talvez que ele naquela hora estivesse demonstrando, mas aos poucos vamos tomando a dimensão disso, né? Isso é paulatino, isso é gradual, isso vai chegando a cada um de nós, mas nós temos a verdadeira experiência da morte, e morte de cruz. Por quê? Porque ali é que onde todo o pecado foi resgatado, o pecado foi redimido, o pecado foi
perdoado. Então, quando a gente passa pela morte de cruz, então se você não passa pela morte, você não chega à ressurreição, você não chega à vida eterna, então você não chega a Cristo. Então é preciso passar pela experiência de morte, e morte de cruz, porque foi a morte cujo preço foi pago, foi esse. Então a gente tem que pagar esse preço, tem que pagar no entendimento, não é no físico, nós pagamos no entendimento. Compreendemos isso como um vinho novo que entra no nosso entendimento, e é isso que nos dá a dimensão do Espírito, do que é morte e ressurreição no Espírito, e o que isso significou para cada um de nós ser justificado. E aí somos justificados, somos perdoados, e por isso nós tocamos o Verbo. E aí temos a total dimensão do Espírito. Ele vai acrescentando a cada momento, então vamos chegar no total entendimento da dimensão do Espírito. É assim que eu vejo. Verdade, né, Rodolfo? Rodolfo, o senhor poderia até falar, né, também a respeito da oração de Jesus. Jesus foi levado para o deserto, né, e 40 dias esteve em oração, não foi isso? Né? Então veja que lá no deserto ele foi para orar também, né? E lá no deserto o homem natural, né? Sem um propósito de ser levado pelo Espírito, né? Ele não pode adentrar o deserto, né? Então o Senhor, né, irmãos, passou 40 dias, né? 40 dias, né, em jejum, né? O que quer dizer isso? Agora vai entrar outro ponto, oração, jejum. Já que entramos na oração, né, nós temos jejum também, né? 40 dias em jejum. Quer dizer, ele ficou 40 dias sem o intrometimento da palavra do homem, né? Interessante, hein? 40 dias sem o homem dar o pitaco dele, né? Câmbio. Fortíssimo isso, irmão. É por isso que somos levados ao deserto, né? Para que não haja intervenção do homem, né, na hora que estamos morrendo para nascer de novo, né? O deserto é a função que o Senhor Cristo executa em nós para que nos afastemos da palavra dos homens, porque ali, se a gente ficar sendo contaminado pelo sistema, a gente não nasce de novo. Se a gente vê que todos os nossos irmãos que estão no sistema não são nascidos de Cristo. Por quê? Porque eles não conseguem nascer de novo por causa da contaminação da palavra do homem. A palavra do homem é pedra, né? Então o homem está sempre transformando pedra em pão o tempo todo. Então isso é uma tremenda contaminação. Então foi preciso ele sair dali, né, ir para o deserto e aí se descontaminar da palavra do homem para ele poder se chegar verdadeiramente a combater o bom combate, percebe? Aí ele atingiu a plenitude de Cristo, a plenitude do Espírito, para poder, através do Espírito, combater o homem que havia dentro dele, que é o diabo, né? O homem que havia dentro de cada um de nós, que era ali, vamos dizer assim, tomado por ele, né? Tomado por ele numa situação de igualdade conosco, né? Ele fez ali uma condição de igualdade conosco. Ele se fez homem, ele se fez carne, ele se fez igual a nós para poder passar exatamente a mesma experiência que nós, para poder então vencer a carne. Então ele venceu a carne pelo Espírito. Qual foi a experiência de deserto do Senhor Jesus? Exatamente essa. Vencer através do Espírito a sua carne. Usando o quê? A palavra de Deus. Porque o próprio homem usava a palavra, entre aspas, de Deus contra o Espírito. E o Espírito combatia contra a carne. Ou seja, por que você não pega essa pedra e transforma em pão? Ele disse, nem só de pão vive o homem. Quer dizer, então houve ali o bom combate. Estava havendo
vivendo ali o bom combate. Houve 3 situações, né? 3 situações, que também é um outro número profético, como 40 é, né? Então, houve ali aquela experiência de três grandes tentações, né? E essas 3 tentações foram vencidas através da palavra de Deus. O que prova que a palavra tem que ser o nosso vigilante, tem que ser o nosso guardião, tem que ser o nosso vigia, né? Tem que ser aquele que vigia a casa, né? Tem que ser a sentinela da casa. Se a palavra não for a sentinela da casa, em vão vai vigiar aqueles que tomam conta dela, né? Se a palavra não estiver na frente, todo o bastião cai, né? A casa toda cai, né? Ela é construída em cima de uma plataforma frágil, né? Ela é construída sobre a areia, né? Que é uma plataforma, não tem radier, né? Não tem nada que segure ali, né? Aquela calçada, né? Aquela calçada para você colocar a casa em cima, não tem um radier para fixar ali as raízes da casa, né? Então a casa desmorona porque ela foi mal construída, né? É assim que eu vejo. Porque olhando do lado do aspecto físico, né, Rodolfo? Ficar 40 dias sem comer e sem beber, né, é uma coisa humanamente impossível, né? Perfeito, bem se vê que ali a escritura está dando a conotação totalmente espiritual, né? Isso é impossível um homem, né, ficar 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. Estaria morto, né? Ah, não, mas ele era Deus, então fez assim. Quer dizer, há todo um sentido da religião, né, de querer forçar um entendimento, né, de forçar o entendimento. Mas, na verdade, não é isso. A Escritura, ela relata uma situação do Espírito, né? Então, como ela relata a situação do Espírito, ela fala por metáforas, né? Então, metaforicamente falando, esses 40 dias ali significam que é um tempo suficiente para que o homem possa se desprender da contaminação que ele sofria em relação aos demais homens, né? Então aquilo ali é uma descontaminação. Na verdade, é como se estivesse ali fazendo uma quarentena, né? 40 dias, exatamente isso. É uma quarentena, né? É esse o sentido dos 40 dias. É uma quarentena da contaminação que os homens exercem uns sobre os outros. Então foi preciso tirar essa contaminação para que então houvesse o confronto entre o homem santo, que é Cristo, contra o homem pecador, que é o diabo. Perfeito, Rodolfo, isso mesmo. Eu acho que atingimos o apogeu, hein, irmão Marcos? Atingimos o apogeu porque nós tocamos no ponto da oração como estilo crístico de vida, né? E mostramos como é que se combate o bom combate através do jejum, né? E da oração, né? Porque o homem de Deus é aquele que jejua e ora, né? E nós mostramos que jejum e oração é um estilo de vida de Cristo, porque Cristo jejua e Cristo ora o tempo todo, como nós jejuamos e oramos, só que não é da maneira como esses homens da religião apregoam. É um pouco diferente, porque no espírito não é conforme a carne. Então, militamos o tempo todo contra a carne e contra o entendimento nefasto da carne. É um entendimento totalmente nefasto, porque afasta o homem do seu Criador, né? Então podemos dizer, Rodolfo, que o jejum é a nossa abstinência da palavra do homem, né? Quando você se abstém da palavra do homem, você está jejuando, né? E você está orando quando você toma posse da palavra do Espírito, né? Quando você se expressa pelo Espírito. Então você está orando quando se expressa pelo Espírito. E está jejuando quando se abstém da palavra do homem. Perfeita sintonia, irmão Marcos. Exatamente isso. Esse é o total entendimento de Cristo para nós nesse dia. Que maravilha, né? Que mesa do Cordeiro maravilhosa essa de hoje, hein? Fantástico, né?
A gente ficou um bom tempo sem a mesa, aí quando Cristo nos dá a mesa, ele dá realmente aquele, né, cheio de quitutes, né, e maravilhas, né? Que delícia, né? Que maravilha. Tô satisfeito, irmão. Não sinto falta de nada. Essas aparentes carências que a gente fica às vezes alguns dias, né? Na verdade é uma espécie de jejum, né? Talvez, né? Quem sabe? Né? Porque a gente ia ficar falando talvez de coisas mais comuns, né? Como coisas de homens, né? Então, quem sabe se não foi uma espécie de jejum preparando para a verdadeira oração, né? Às vezes a gente fica assim na própria mesa, né? Numa espécie de jejum para chegarmos à grande oração, que é a mesa do Cordeiro, quando ela é posta desse jeito, né? Que maravilha, né? É isso aí, irmão Marcos. Vamos me despedir então do irmão, já que a gente assentou o entendimento, né? Estamos assentados, já comemos, nos refastelamos, né? E estamos prontos para seguir adiante, falando e voando, né? Então é isso aí, né? Eu desejo ao irmão e a todos que nos ouvirem aí, né, que fiquem na graça e na paz de Cristo, né? Que continuam sendo uma bênção, né? Nas mãos de Deus, né? Se tu uma bênção, né? Aleluia. Amém, irmão Rodolfo. É isso aí. Continuamos exortando os irmãos a perseverarem, né? Na oração, né? E na vigília e na oração. Vigiai e orai, para que não caiais em tentação, né? Né? E por isso que nós estamos sempre orando, né? E sempre vigiando para não cair em tentação, né? E quando tentado, não ceder, né? É maravilha, né? O Senhor já venceu, né, irmãos? Então vamos ficar na oração, né? E na vigilância, né? Vigiai e orai, né? Amém, irmãos. Graça e paz.